Boa noite, senhores educadores. Eu já estava com saudade de vocês, viu? Nossa primeira atividade da semana. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre escola. Hoje nossa atividade é os 7 meios segredos sobre contratos escolares que você não sabia e que podem te levar à falência. Temos muitos gestores escolares aqui essa noite? Hoje a gente vai conversar muito com todos vocês. Quem puder contribuir, por favor, coloquem suas dúvidas, coloquem suas informações aqui no chat. Tem mais gente nessa sala que já participou de atividades da Empreendedu, que segue a Empreendedu nas redes sociais. Por favor, coloquem aqui no chat de onde você se você é um gestor escolar, ou se você é um professor, ou se você gostaria de abrir uma escola, por isso você está aqui hoje. Por favor, qual a sua expectativa, né, com a atividade de hoje? Coloca aqui no chat para a gente. Boa noite, Alcides, bem-vindo! O Alcides já participou de atividade com a gente, muito obrigada pela presença hoje, viu? Pessoal, quem está assistindo pelo celular, pelo YouTube, por favor, abram um chat para vocês poderem interagir com a gente, tá bom? No computador aparece o chat mais fácil, mas no celular você precisa abrir o chat, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, muito boa noite. Meu nome é Simone Serigato, eu sou fundadora da Empreendedu. Enquanto o pessoal vai entrando na sala, vou apresentar qual é o trabalho, qual é a proposta da Empreendedu para vocês. E finalizando, vou apresentar o nosso professor especialista da noite, que na verdade hoje é um doutor também, tá bom? Pessoal, eu sou mãe, trabalho na área de negócios e marketing há muito tempo. Já fui professora, já fui docente e trabalho também com escolas do Brasil todo. Fiz trabalho de consultoria, tanto em escola como em empresas de diversos mercados, há mais ou menos 10 anos de micro, pequenas e médio porte, tá? Por ser mãe, por ter 3 filhos e estar em idade escolar, pela preocupação e pela paixão que eu tenho pela educação, eu decidi fundar a Empreendedu. A Empreendedu, ela vem numa proposta de fomentar o empreendedorismo na educação. Nesse momento que a gente está passando agora, informações são necessárias serem ampliadas, divulgadas, compartilhadas. Nós estamos passando por um momento nos negócios da educação que outros mercados já passaram. Vocês perceberam, né, que eu tenho criança, né? Então, eu peço desculpas. Realmente, as crianças hoje estão agitadas. Uma noite de quarta-feira agitada aqui. Boa noite, Jarmelo. Seja bem-vindo. Então, o que a gente percebe? Que mudanças que ocorreram em vários mercados chegaram e de uma forma acelerada na educação. Então, a gente propõe. A semana passada nós tivemos uma atividade, quem pôde participar, a gente falou um pouco sobre o histórico e o que está acontecendo, na verdade, no mundo com relação a mudança, né, teve fase industrial, indústria 2.0, 3.0, agora a gente está na indústria da inteligência 4.0, a gente conversou sobre isso a semana passada, e com todas as mudanças, também vem uma série de regras, onde os negócios, principalmente, precisam se adaptar. Então, hoje a gente vai conversar sobre como o negócio educação, como o negócio instituição de ensino precisou mudar, principalmente escolas de ensino básico, tá? Então, a pandemia atropelou a gente teve que sair colocando um monte de tecnologia, mudar a escola de uma hora para outra para o digital, um monte de plataforma foi oferecendo serviço, a gente foi aderindo, os dados dos nossos alunos ficaram aí circulando na rede, qual a nossa responsabilidade? Boa noite, Helder. Qual a nossa responsabilidade com relação a isso? Quando muda o modelo de negócio, e está ocorrendo uma mudança de modelo de negócio para as escolas, o que a gente precisa se resguardar, estar atento com relação aos contratos escolares, para que nós, quando empresa,
possamos também estar alinhados, para que a gente não seja pego de surpresa. E por isso a gente faz esse título, né? E que podem te levar à falência, né? Por quê? Porque às vezes uma cláusula que você não colocou no contrato, uma situação que você não contemplou, pode gerar multas imensas. E hoje em dia, pessoal, tá todo mundo correndo atrás de cortar custos, né? Ninguém está podendo perder valores astronômicos por conta de falta de conhecimento de uma regra ou uma lei que entrou em vigor. E, gente, vamos combinar, tem muita regra nova correndo aí no mercado, né? Pessoal, antes de apresentar o Dr. Felipe, eu só vou pedir, por gentileza, para vocês, para assistirem até o final, que no final a gente vai estar liberando forms para que vocês possam preencher. Boa noite, Wilson. Para que a gente possa preencher, emitir o certificado de participação de vocês, tá bom? Mas só no final da atividade. E essa noite nós vamos conversar com o Dr. Felipe Serigato. O Dr. Felipe, ele é advogado, inscrito pela OAB, meu Deus do céu, desculpa aí, gente. Bacharel em Ciências Jurídicas, especialista em Direito Civil e Processual Contemporâneo, pós-graduado em Direito Empresarial, sócio proprietário do escritório Serigato, homenageado pelo Selo de Referência Nacional pela Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação, escreve artigos para a página da Jus Brasil e é mentor da página de notícias jurídicas Jus Jundiaí. Esse cara super antenado, esse cara super por dentro. Gente, eu fiquei muito feliz quando o Dr. Felipe aceitou o convite de ser o especialista jurídico da Empreendedor. Eu confio demais no trabalho dele, ele está super por dentro, ele é super antenado de todas as mudanças, de todas essas atualizações de lei. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigada pela participação. Boa noite, Simone, tudo bem? Boa noite a todos. Para mim é uma tremenda honra, né? Estar falando aqui para professores, professoras, para mantenedores, para colegas advogados que também estão aqui. Eu me sinto muito feliz pelo convite e sempre que precisar aí, pode me convidar que eu vou aceitar com certeza, né? E temos ainda uma longa jornada pela frente. Podemos começar? Bora lá então, pessoal. Vou falar com vocês hoje sobre os 7 segredos e meio dos contratos escolares, coisas que vocês provavelmente não sabiam. Uns que sabem, né, algumas cláusulas ou alguns termos, muito provavelmente alguns já estão familiarizados, né, mas talvez não entenda profundamente a gravidade, né, da importância de ter esse tipo de cláusula. Por conta da pandemia, né, que nós estamos vivenciando, trouxeram muitos litígios para o Poder Judiciário, muitas dúvidas sobre direito do consumidor, que apesar de ser uma relação educacional, né, um contrato de prestação de serviços educacionais, isso, quem protege é o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, surgiram muitas medidas provisórias, surgiram muitos apontamentos do PROCON também se envolvendo, muitos litígios, enfim. Então, com isso, né, com a relação dessas questões da pandemia, houveram muitos, desses problemas diversos, houveram muitos pais de alunos que quiseram o cumprimento forçado do contrato educacional. O que seria o cumprimento forçado? Ou faz aquilo que está estipulado em contrato, ou o contrato é rescindido, sem o pagamento de rescisão. Entretanto, né, os pais ou as escolas poderiam estar incorrendo até em crime caso fossem prosseguir com esse cumprimento forçado. Se tem algum dono de escola, alguma dona de escola, né, que está aqui nos assistindo, escreve aí no chat se teve algum problema referente ao direito do consumidor, de pai que queria rescindir o contrato, resolver o contrato por força, né, da pandemia, como que foi, escreve aqui para a gente. Então, vamos lá, né, aqui, como vocês podem ver nesse primeiro slide,
Vamos dar uma olhada no artigo 267. Então, vamos lá. Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos, a pena de 10 a 15 anos. Se o ato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. Né? No artigo 268, que nós conseguimos ver aí também, infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, a pena de 1 mês a 1 ano e multa. Então, nesse caso, os pais e as escolas estariam incorrendo em crime contra a criança e o adolescente, assim bloqueando o direito que eles têm à saúde, expondo o menor à doença, assumindo o risco do contágio e da propagação. Né? Então, é sempre recomendável, já deixo aqui um alerta a todos os mantenedores, principalmente, que sempre acatem as decisões do poder público, mesmo que eles abram a possibilidade de escolha entre o ensino presencial, o ensino online, sempre optem pelo online, para garantir, assim, a segurança dos alunos e também dos funcionários, dos professores, dos atuantes na escola. Adentrando um pouco, agora, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais, em tempos de pandemia, cá entre nós, todos os contratos não estavam adequados à realidade vivenciada por nós, né? Inclusive, sou pai também, meu filho estuda em escola particular, peguei o contrato dele em pleno 2021, contrato desatualizado, muitas cláusulas faltando, né? Tá certo que não são todas as pessoas que correm atrás de ler um contrato por completo, de buscar uma ajuda profissional, mas os poucos que puderem ir atrás e ver, né, que existem direitos que não estão expostos, pode complicar, porque, assim, gente, a fama de escola, ela corre, né? É uma fama de boca a boca, igual de advogado ou de outras profissões, né? Então, se uma pessoa entra com uma ação judicial e tem êxito, espalha para a mãe do coleguinha, que espalha para outro, pode levar até a falência dessa escola. Né? Os contratos também, os grandes erros também dos mantenedores é o quê? Buscar um modelo de contrato na internet, ou fazer um contrato genérico, mas aí a gente precisa se alertar, porque cada escola tem a sua particularidade, né? Os contratos, eles têm que estar alinhados com o PPP, né? O Projeto Político Pedagógico, dentro da realidade das escolas, como também do regimento escolar, né? Então, sem mais delongas, vai ser um bate-papo aqui com vocês. Apesar do assunto ser sério, vamos falar muito informal aqui. Eu quero que vocês mandem suas dúvidas, suas críticas, né, o que vocês têm. Abra o coração aqui para mim, tá, pessoal? Que eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Então, vamos começar falando da minha primeira dica, né, que é referente a uma cláusula anti-bullying, né? Ainda é muito desconhecido por muitas pessoas, mas existe uma lei própria que trata do combate à intimidação sistemática. Peço licença para vocês para dar uma lida no significado disso, da intimidação sistemática, ou seja, o bullying. Então, vamos lá, só para a gente conceituar. A intimidação sistemática, ou mais conhecida como bullying, é todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia na vítima, né? Então, assim, às vezes o entendimento público, né, da maioria, é que bullying é só aquela questão de difamar o colega, de botar um apelido, né? Mas não é. O bullying, a lei, ela traz várias características, como, por exemplo, empurrões, socos, pontapés, ela deixa isso muito bem explanado na lei, né? Então, às vezes um simples empurrão, né, dentro de um ambiente escolar, pode trazer um problema enorme. Quantas vezes vocês já não ouviram falar de encrencas, né, de enrosco entre os próprios alunos, ou um coleguinha que tem que brinca com o cabelo do outro, com o sobrepeso, ou coisas do tipo, né? Então, isso é muito comum de acontecer. Eu vou pedir para colocar o slide das reportagens. Olha lá, vamos dar uma olhada referente à cláusula anti-bullying. Veja se isso não pode levar a sua escola à falência. Aqui, lógico, os juízes, normalmente, eles arbitram
a pena, né, os danos morais, os danos sofridos, com relação ao tamanho da escola, né? Tem que ser uma pena que não vai deixar o requerente rico, mas que também não vai quebrar a escola. Mas certamente um prejuízo de 12 mil, que nem nós vemos aqui, ó, em Minas Gerais, Justiça condena a escola de BH a indenizar em 12 mil criança que quebrou o braço depois de levar um empurrão de colega. Né? Então entra naquele assunto que eu falei também, naquela característica, empurrões, socos, pontapés. Olhando a outra reportagem, escola condenada a indenizar alunos por constrangimento em sala. Né? Tá vendo? A 8ª Vara Civil da Comarca de Niterói, né, condenou a 15 salários mínimos a título de indenização por danos morais, mais o pagamento de custas e os honorários. Então, assim, pessoal, se temos aqui donos de escola, não sei o tamanho da escola de vocês, mas dependendo do tamanho, certamente prejuízo de 12, de 20, de 30, enfim, pode trazer a falência à sua escola, pode levar ela à falência, né? Então é muito importante que as escolas tenham um respaldo contratual, né, deixando muito bem explícito questões sobre bullying e cyberbullying, principalmente por conta de agora estarmos totalmente online, né? Todos nós, né? Meu escritório também, nós estamos atuando de maneira online, e imaginem as crianças com o poder, né, de um notebook, né, e as crianças hoje em dia estão muito bem evoluídas, são mais evoluídas do que na nossa época, que não tinha computador, fácil acesso ao computador, à internet, né, e tudo mais. Então as crianças hoje em dia conseguem tirar print, faz lá uma figurinha e não sei o que, grava, filma. Imagina a exposição de uma cena vexatória, por exemplo, numa sala de aula onde esteja acontecendo via online, né? A criança utilizar aquilo para denegrir a imagem do colega ou fazer uma piada de mau gosto. Então é muito importante nos atentarmos ao bullying e o cyberbullying. Mas como que a escola, né, as escolas podem se prevenir disso? Olha lá, vamos dar uma olhada mais nesse slide. Ó. A escola é condenada a indenizar família aluna de vítima de bullying. Aqui a indenização foi de 60 mil reais. Outra, a escola é condenada a pagar indenização a aluno a vítima de bullying. Aqui também, ó. Condenou uma faculdade aqui. Faculdade da criança. Pagar indenização de 10 mil reais. Escola condenada a pagar 10 mil reais. Então, vejam, são muitos os julgados. Então, o que eu estou passando aqui para vocês não é uma informação irrelevante, né? Tem muita relevância, porque, como nós vemos, acontece. E volto a dizer, imagine só, a cara da sua escola aparece numa reportagem de condenação por bullying ou anti-bullying. Vocês, como pais, também os pais que estão aqui presentes, se sentiriam confortáveis de enviar o seu filho a essa escola? Claro que não. Né? E, logicamente, a reportagem abrange, né? Ela chega a mais pessoas. Então, certamente, essa escola vai ter muitos problemas para se manter em pé. Né? Talvez tenha que até mudar o nome, enfim, mudar toda a organização administrativa. Mas, tornando ao assunto, né, como que as escolas conseguem se prevenir isso? É muito importante nós falarmos do compliance. O compliance, ele ajuda demais as escolas, pessoal. Demais mesmo. O que o compliance faz? O que ele traz, na verdade, né? Ele traz uma chance da escola se justificar, caso ocorra uma questão, um fato de bullying dentro da escola, é uma maneira da escola comprovar ao Poder Judiciário que se atenta a essas questões, né? Então, como que a gente faz esse compliance? Como que a gente executa isso? Medidas que minimizem o risco do bullying, de bullying, cyberbullying, e através de orientações pedagógicas. Disciplina socioemocional também é muito bacana ter nas escolas, é um diferencial muito legal, né? Publicações em murais informativos da escola. Outra questão, colocar o assunto bullying em pauta de reunião dos pais. Né? Eu acho que isso é perfeito, colocar esse assunto em pauta, distribuir folhetos. Pô, acho que não precisa ser maçante isso, né? Porque até a verba, né,
também não gastaria muito, né, para se fazer isso incessantemente. Mais ou menos uma vez no mês, fazer um dia aí para tratar de bullying, fazer uma reunião com os alunos, fazer essa reunião de pais, colocar em pauta esse tema e pedir a assinatura dos pais na pauta, certo? Porque não adianta, no direito do consumidor, o ônus da prova cabe à parte mais forte da relação jurídica, só para vocês entenderem um pouco sobre isso. Imagine eu, consumidor, e uma Wizard, que é uma escola gigante, eu, consumidor, e uma Coca-Cola, que é uma empresa gigante. Quem cabe o ônus da prova? A mim, né, que sou um simples consumidor, hipossuficiente, uma empresa grande que tem que ter toda essa estrutura, né, adequada, estabilizada para comprovar que tal dano não ocorreu e tudo mais. Então, sempre o ônus vai recair na parte mais forte da relação jurídica com base no Código de Defesa do Consumidor. Então, o que acontece? Vocês têm que se prevenir quanto a isso. Escreve aqui no chat para mim, pessoal, se a escola que vocês atuam, não precisa ser dono de escola, mas professores que estão aqui online, advogados, colegas, né, que estão aqui também atuantes no direito educacional, coloque aqui do lado se vocês buscam essa prevenção, esse compliance em relação ao anti-bullying, né, que é bacana para a gente ir se entrosando aqui, se entendendo, certo? Ah, bacana. Vamos lá. Vamos falar agora da segunda dica para vocês, né? Eu queria falar com vocês sobre o método de aplicação das aulas. Então, as aulas remotas, cabe frisar aqui a vocês que não são uma opção, mas sim uma medida extraordinária, né? Por conta que a previsão, a lei traz que, obrigatoriamente, né, essas aulas, né, por conta do ensino infantil, ensino médio, enfim, fundamental, elas são obrigatoriamente, elas têm que ser obrigatoriamente presencial, né? Só que por conta da pandemia, sobreveio uma medida extraordinária. Então, as escolas tiveram que adotar um processo de ensino diferenciado por conta dessas medidas do afastamento social. Então, é de extrema importância que todas as escolas definam como serão ministradas essas aulas, se vai ser de maneira presencial, de maneira remota, EAD, híbrido, né? O híbrido é um método de ensino muito promissor, né? Existem especialistas que já dizem que o ensino híbrido vai dominar, né, o ensino brasileiro, por conta da metodologia que é muito boa, né? A aproximação dos alunos com a internet, com os meios sociais, né? É muito bacana isso. Né? Mas vamos lá. Também, o método de ensino que vai ser aplicado, seja remoto, híbrido, EAD, ele tem que estabelecer formatos que atendam o projeto político-pedagógico, porque não adianta a gente só tampar buraco, na verdade, né? Aconteceu a questão da pandemia, aconteceu o afastamento social, e a gente só tampar buraco, né? Os alunos, eles têm que passar de ano sabendo, aprendendo. Então, é bom que esses formatos atendam o PPP, né? Oi, Giovana, obrigado, viu? Um abraço. Se tiver mais dúvida, tiver alguma dúvida, na verdade, pode mandar aqui para a gente, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada no slide 4 agora. Isso. Vamos lá. Não, volta. Estamos ainda no método de aplicação. Isso, muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Então, vamos lá. A gente precisa saber o que é o ensino remoto, o EAD, né, o ensino híbrido. Faltou aqui, me perdoem, tá? Mas faltou aqui o último, é o ensino híbrido. Então, vamos lá. O ensino remoto, ele basicamente é aquela aula ao vivo, acompanhada pelo professor, né? Então, é como se tivesse ocorrendo sendo ministradas as aulas em uma sala de aula normal, só que EAD só que de forma online, e todo mundo naquele respectivo horário, todo mundo lá presente assistindo a aula. Esse é o ensino remoto. O EAD é
mais conhecido, né, como ensino à distância, são as aulas gravadas, né? Elas ficam disponíveis aos alunos. Ela pode ocorrer também algumas aulas presenciais, não, online, ao vivo, né? Mas a grande maioria são aulas gravadas que ficam disponíveis aos alunos, como também os arquivos, PDFs e tudo mais. A EAD, ela tem uma lei própria também, tá? Então não é toda escola, normalmente são as universidades que tem, né? São as universidades que estão mais adequadas para o ensino EAD. E o ensino híbrido, né? O que é o ensino híbrido? Ele possibilita aquela combinação de aulas presenciais e ensino online. Agrega a educação tecnológica para o aluno, através desses recursos didáticos, que podem ser em formato de vídeo, pode ser em formato de áudio, texto, entre outros. Alcides. Oi, Alcides, boa noite. O trabalho no Tibuli faz parte do processo. Isso, Alcides, show de bola. Não sei se você é mantenedor, mas sua escola está fazendo de forma correta. É isso mesmo, precisa ser maçã. Na verdade, o compliance é a forma de diminuir uma possível indenização, né? Porque se trouxerem aos autos, né, de um processo de bullying ou de empurrão, de dano físico, né? Essas questões, uma forma de conseguir diminuir essa indenização ou comprovar, pelo menos que a escola se preocupa com isso, é a questão do compliance, tá? Então, vamos lá. Falando ainda um pouquinho sobre essa questão do método de aplicação das aulas, é bom também que esteja detalhado no contrato, né? O que tem que estar detalhado no contrato? As previsões, porque nós não sabemos, né? Nós estamos com uma nova variante do Covid-19, né, que agora atacando, pegando muito mais firme em pessoas mais jovens e tudo mais. Dizem que agora que nós estamos tendo um número de mortes muito maior do que antigamente. Então, o meu pensamento, né, cá entre nós que estamos aqui, era que o pior ia ser lá atrás e agora já ia voltar aos poucos, né? Mas não. Vamos aí novamente com o lockdown. Novamente tivemos esse lockdown, esse fechamento. Alguns estados não, outros sim. Mas, enfim, os contratos precisam prever isso, né? E como que precisa ter essa previsão? No máximo de detalhamento possível. Quanto mais detalhado, é melhor. O que isso significa de detalhamento? O que eu trago, né, no detalhamento? Plataforma que vai ser utilizada, né, qual o tipo de plataforma, se a escola é homologada, se não é homologada, né? Que mais? Equipamentos básicos necessários, né? Quais são os equipamentos básicos necessários para o aluno assistir essa aula? Ele precisa só um celular, né? Precisa ter um notebook, né? Então, tem que ter esse detalhamento, tem que ter essa previsão em contrato também, né? Que mais? É aquilo que eu digo, né? Tudo que tiver mais detalhado possível no contrato é melhor. As partes, assim, vão ficar mais seguras, né? Frente a qualquer questionamento. E agora, imagine vocês, se tinha o contrato do meu próprio filho, tá? Que eu peguei e não estava atualizado, né? Em pleno 2021. Imagina eu pego esse contrato e queira discutir, né? Eu falo que meu filho não tem um notebook, ou que ele não pode ter acesso a essas aulas porque ele não tem o equipamento, ou eu falo que eu não vou disponibilizar os dados pessoais do meu filho para cadastramento em tal plataforma que eu estou em desacordo a ela, né? Agora imaginem, vocês dessa maneira vão prever qualquer tipo de empecilho, já vai estar ali em contrato, não vai ter dor de cabeça. Por mais assim que pareça ser demais, né? Nossa, informação demais, não precisa tudo isso, né? Tem que ser mais informal. Não, pessoal. Quanto mais detalhado o contrato é melhor, mais segurança jurídica. Não digo assim, não só para a escola, tá? Não estou aqui falando só para o lado do mantenedor, mas tanto para os pais, quanto para os alunos, quanto para os mantenedores, é a segurança jurídica, certo? E também, né, essa atualização para o ensino, colocando isso em contrato, né, tocante ao ensino remoto, ou EAD, ou ensino híbrido, ele traz
que é um certo profissionalismo da escola, né? Imagina só, você em pleno 2021 vê lá que a escola se preocupa com a questão que estamos vivendo, com essa fase que estamos vivenciando, né? Então, isso mostra profissionalismo e mostra que a escola também tem esse acompanhamento tecnológico, então ajuda demais também a escola. Então, essa dica também é muito bacana, que todas as escolas devem se atualizar, tá? Para não ficar preso lá atrás, naquele contrato arcaico, né? Antigo, né? Vamos seguindo então, pessoal. Terceira dica. Mas antes de seguir, eu queria perguntar para vocês. Estou vendo que vocês não estão entrosando muito, então eu não sei se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal, tá? Então fala aqui para mim, pessoal. A escola de vocês, professores atuantes, doutores, né, colegas advogados que estão aqui, passa para mim. As escolas de vocês já estão atualizadas com o tocante ao ensino remoto, ensino híbrido? A Graziela Magalhães. Boa noite, Graziela. Fala um pouco sobre cobrança. Amiga, que somos faz, não sei muito bem como agir diante da inadimplência. Vamos lá, Graziela. Tocante a essa questão, né, de cobrança, acontece muito, né, principalmente em momentos de pandemia, que os pais acabaram perdendo, muitos deles, o emprego, né, a condição financeira diminuiu muito. Não só, creio que não de todos, né? Tem alguns mercados que continuam em alta, mas a grande maioria sofreu uma queda. Tanto que nós vemos todo dia, ou vídeos, ou reportagens de empresários falando, a gente quer trabalhar, libera, tudo mais, né? Tocante à inadimplência, é possível que as escolas entrem com uma ação de execução, certo? É possível executar. Todavia, o que é mais importante nesse momento, né, é entender o lado tanto dos pais, né, dos alunos, quanto da escola, né? Então, o que o próprio PROCON traz também é que seja feita uma negociação entre as partes, né? Isso seja resolvido de uma maneira mais calma, mais tranquila, até porque é sempre de interesse dos pais que o aluno continue naquela escola, para manter a qualidade do ensino. O aluno também cria vínculos na escola, né, com os colegas, com os professores, né? Então é sempre interessante para os pais que o aluno continue. Então, criar esse certo atrito com os pais, né, com o consumidor, não é bacana. Então é sempre legal, né, é algo que também está nas atualidades. Essa é uma questão que eu vou falar mais num próximo, uma próxima oportunidade, né, com vocês, mas é sempre importante a mediação e a conciliação, não só em relação às questões escolares, mas em família, enfim, todo tipo de questão, atritos empresariais, todos estão sendo resolvidos mediante conciliação, mediação, arbitragem. Então, isso é muito bom. Talvez, se você aplicar, né, na sua escola, né, essa opção, né, de uma mediação, talvez ajude a sanar mais, né, essas questões, renegociar, enfim, né, trazer uma forma paralela do que a execução, porque a execução é mais morosa, é mais demorada, né? Tem colegas aqui advogados, mas quem não está familiarizado com o processo, até você montar uma petição inicial, até a pessoa executada, né, ser citada e tudo mais, isso é moroso. Os processos hoje em dia, pessoal, tirando uns que não tem réu, que é uma coisa mais rápida, eles demoram de 1 ano e meio a 2. Um processo rápido, tá bom? Isso é um processo rápido, tá? Então, fica aí a dica da conciliação, da mediação, tá bom? Mas também, se quiser por outro caminho, aí cabe a execução. Adentrando agora, gente, no direito de imagem. Vamos falar um pouquinho de direito de imagem, né? Isso daqui já deu o que falar, né? Então, vamos lá. As escolas, pessoal, têm que ter muito zelo, mas muito zelo mesmo com a imagem da criança e do adolescente, certo? É recomendado que essas imagens obtidas através de aulas gravadas, né, de aulas ao vivo, sejam sempre usadas apenas para os materiais institucionais, materiais internos para os alunos, né, para
a comodidade de todos e para não ter também outros empecilhos. Né? De forma alguma, as imagens dos alunos, né, ou até mesmo dos professores, salvo disposição em contrato, pode ser usada com fins comerciais. Né? Isso pode gerar dano moral presumido, caso a imagem seja usada com fins comerciais. O que é o dano moral presumido? É aquele dano moral que você não precisa nem provar, que só de acontecer, só da escola estar obtendo um retorno por conta daquela imagem, já é presumido dano, né? Então já tem que indenizar. Caso, né, isso não impede a escola também de querer usar as imagens com fins comerciais. Entretanto, tem que ter um documento, além de previsão contratual, tem que ter também um documento próprio para isso. Né? E muito bem detalhado e assinado pelos pais ou responsáveis. Né? Então, tem que ter esse documento tem que ser somente para esse fim. Né? Porque já vi também muitas escolas perdendo dinheiro com isso. Certo? Agora vamos lá, as perguntinhas aí. Acho que tem algumas dúvidas aí que talvez eu responda aí, que é da maioria do pessoal, né? Então vamos lá. Direito de imagem. O aluno pode se opor à gravação? O que vocês acham? Responde aqui. Vamos se entrosar aqui, pessoal. Vamos lá, é um bate-papo aqui, tá bom? Vamos se entrosar, vamos conversar, vamos tirar as dúvidas. O que vocês acham? O aluno pode ou não pode se opor à gravação? Coloca sim, não aí no chat para mim dar uma olhada. Vamos lá. Aguardando, vamos lá, gente. Não, porque assim, é muito diferente de eu falar ao vivo com as pessoas, né? Então, aqui na minha frente eu estou com a minha tela e com a webcam aqui, né? Então, vamos lá, se entrosem comigo. O que vocês acham? O aluno pode se opor à gravação ou não? Legal, ó. A Graziela respondeu. Pode se opor sim. Bacana. Então, vamos lá. Sim, pessoal. O aluno ele pode se opor à gravação. Caso o aluno se oponha à gravação, né, e a aula seja uma aula que vai ser gravada para ser disponível a demais alunos, né, ou demais turmas, ele pode se opor. Né? Tem uma opção no vídeo que é para desativá-lo. Né? Então, o aluno ele desativa a sua imagem, né, nesse vídeo e segue a aula normal. Não havendo essa possibilidade de desativar o vídeo e tudo mais, essa aula só pode ser divulgada, disponibilizada a demais pessoas com a devida edição, né, da aula. Precisa ter precisa suprimir a voz e a imagem do aluno. Aí ela pode ser divulgada, tá bom? Segunda perguntinha, vamos lá. A câmera e o microfone devem estar obrigatoriamente ligados? Pessoal, não vou nem perguntar aqui para vocês, porque já é a primeira pergunta até já responde a segunda. Né? A gente não pode obrigar ninguém a querer aparecer nas gravações contra a sua vontade. Né? Então, até aquilo, né, que o pessoal fala, não sou obrigado a nada. Né? E é exatamente isso. Então, ninguém pode se obrigar a aparecer, né, aparecer nas gravações contra a sua vontade, tanto os alunos quanto os professores, tá bom? Uma forma de interação seria o chat da plataforma, né? Isso é bacana também, é uma alternativa, certo? Que ela pode ser usada, né, tranquilamente pelo professor ou pelo aluno, só que também não tem muito sentido, né, o professor dar uma aula pelo chat. Então, hoje em dia, a maioria até prefere que seja via vídeo, né, via imagem, gravada, áudio, né? Vamos lá, outra pergunta. E o aluno? O aluno pode gravar aula, pessoal? O que vocês acham? O aluno pode gravar aula? Né? Vamos lá, gente. Vamos entrosar comigo aqui. O que vocês pensam com isso? É isso aí, Josiane. Se os pais não derem autorização,
Se os pais não derem autorização de obra e imagem, ele não pode ser gravado. Exatamente isso. Show de bola. Isso, Alcides. Se tiver autorização contratual, ok, tá bom? Sem problema nenhum. Vamos lá. O aluno pode gravar a aula, pessoal? Então, seguindo. Caso o aluno ele queira gravar essa aula por iniciativa própria, mas essa gravação não é aquela gravação que o aluno pode pegar e disponibilizar na internet, divulgar, postar no Facebook, no Instagram. Claro que não. Né? O aluno ele pode gravar a aula apenas como fins para anotação, para estudo. Né? Então, se essa gravação feita por esse aluno for usada somente por ele, né, somente por ele, não tem problema algum, ele pode, ele está autorizado a isso. Né? Isso tem previsão em lei, tá, gente? O artigo 46, inciso 4º da Lei dos Direitos Autorais, se eu não me engano, é 9.610, de 98. Então, tem essa previsão em lei. Então, o aluno ele pode gravar, mas não pode, é proibida a divulgação, seja em trecho, seja do inteiro teor, né, sem autorização dos demais alunos e professores também, né, que professores também participam da aula. Né? Então, caso o aluno queira divulgar um trecho ou um inteiro teor daquela aula que ele gravou, né, ele precisa ter autorização dos professores, dos pais e responsáveis dos demais alunos, a não ser que ele use apenas com fins de anotação, para depois rever aquela aula, né, e entender um pouco mais. Em caso de prova, a escola pode exigir a câmera aberta? Também não. Em caso de prova, a escola tem que trazer maneiras adequadas para isso, porque por mais que a câmera esteja aberta, nada impede do aluno fazer uma consulta, porque aqui você vê o meu rosto, certo? Aqui falando, né, Josiane, sua pergunta, aqui você está vendo o meu rosto, nada impede de eu dar um Alt Tab aqui e abrir um programa, abrir o meu MSN aqui e tirar essa dúvida com o meu colega. Então, é por isso que é importante que as escolas estejam muito bem entrosadas no meio digital. Né? Existem plataformas, né, de estudos que trazem isso, né, trazem essa questão, que colocam tempo na prova. Né? Existem vários meios, né, de se esquivar dessas táticas dos alunos aí em relação à cola. Vamos lá. Quais as consequências pelo uso indevido da imagem? Vamos dar uma olhada? Segue, por favor. Pode seguir para o próximo slide, por gentileza. Olha lá, pessoal. Direito de imagem. Olha aqui quem é de Jundiaí, hein? Eu sou aqui de Jundiaí, tá, gente? Jundiaí, não sei se tem mais gente aqui de Jundiaí, mas vamos lá. Escola de Jundiaí tampa a menina negra de propaganda nas redes. Aqui não envolve envolve a questão, né, de direito de imagem, mas também envolve a questão de bullying, né, de racismo e tudo mais. Né? Imaginem vocês a sua escola estampada numa reportagem assim, né? A dor de cabeça. Imagine isso divulgado num jornal. Isso aqui é reportagem de jornal, tá, pessoal? De publicações de mídia mesmo. Né? Então, imagine, né? Se meu filho estuda numa escola dessa, eu retiraria ele imediatamente, né? Que é totalmente contra os meus princípios, os princípios da boa convivência. Né? E aqui, precisa entender também, nós vemos ali 3 meninas ali e a imagem tampando. Será que essas meninas tinham um contrato apartado sobre o uso da imagem para fins publicitários ou não? Né? Outra questão, vamos dar uma olhada ali, ó. Outra reportagem. Escola é condenada por danos morais por vincular imagem de ex-aluno em publicidade sem autorização. Essa história aqui eu conheço um pouquinho mais, pessoal, mas basicamente a escola teve que pagar, salvo engano, 50 ou 60 mil de danos morais para o aluno, porque o aluno ele estava estudando naquela fase de vestibular, para medicina e tudo mais, e ele foi aprovado em vários vestibulares. E aqui que a escola fez? Aproveitou, né, da fama do aluno, lógico que
ele teve o respaldo da escola, querendo ou não, ele estudou lá, automaticamente ele foi treinado por essa escola, né? E deve muito à escola, né? Certamente. Mas a escola não elaborou um contrato e tudo mais e acabou utilizando a imagem dele, colocando a imagem dele em outdoor e tudo mais, com fins comerciais. E aí gera o quê? Tem uma súmula e tem lei também, né? Gera dano moral presumido. Então ele nem precisou, por mais que a imagem dele não foi usada com fins vexatórios, né? Denegrindo a imagem dele, né? Denegrindo a honra dele, ela foi usada para fins comerciais, né? Então a lei já traz isso. Se a escola está oferindo lucro com a imagem desse aluno, cabe o dano moral, já presumido, não precisa nem provar, só precisa provar a questão comercial, né, que foi comercializada, mas publicação no outdoor, a escola ainda tentou se justificar falando que tinha previsão contratual, né, só que a previsão contratual era uma cláusula em contrato escolar e ele já teria saído da escola, né, então já teria caído por água abaixo isso. Exatamente, Alcides, exatamente. De acordo com o Alcides aí falou que o direito de imagem é para o ano letivo do contrato. Fora isso, a escola está completamente errada, exatamente. E foi o que aconteceu, né? Já tinha acabado, né? O aluno já tinha saído da escola e a escola continuava usando a imagem dele. Então, às vezes isso aí é uma tremenda, é falta de conhecimento mesmo, tá, pessoal? Logicamente, vocês que estão aqui donos de escola agora já estão craque nisso. Mas é falta de conhecimento, porque às vezes qual que é a intenção do dono da escola? Poxa, trazer uma fama para o aluno, olha que legal, tá aqui a foto dele, passou em primeiro lugar, passou em vários vestibulares e tudo mais. Só que, né, não é todo mundo que entende dessa maneira, né? Então, assim, pensamento frio, tá, pessoal? Eu sei que vocês trabalham com alunos, com pessoas, né? Vocês são os modificadores, né, da educação brasileira, né? Então, vocês são o início de tudo, mas tirando um pouco, né, do sentimento, quando se trata de relação contratual, de direito do consumidor, a gente tem que pensar frio, vamos tirar a emoção e vamos se resguardar o máximo possível, porque litígios acontecem, né? Encrencas, confusões, discussões acontecem. Então, temos que se prevenir o máximo possível. Certo? Vamos seguir agora para um assunto também polêmico, né? Uma dica polêmica também, que assustou muitos empresários, não só os donos de escolas, né, os mantenedores, mas também as grandes empresas, pequenas, médias, escritórios, enfim, todo mundo, pessoal, todo mundo ficou aí um pouco assustado com isso. E quem não está assustado, deve se assustar. Se assustar, não. Precisa entender mais sobre isso, né? Sobre o tratamento de dados pessoais, a famosa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que veio aí com tudo, com órgão fiscalizador e tudo mais, certo? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho da LGPD, né? A importância, aí o susto, ó, no próprio Israel diz, as multas, elas podem chegar a 50 milhões. Imagine, logicamente, que uma empresa de pequeno porte não vai ser condenada a 50 milhões, né, de acordo com o tamanho da empresa, né? Mas certamente pode ser uma quantia que pode quebrar, levar à falência, né? Prejudicar a escola com a má fama e tudo mais. Né? O que traz a LGPD? Ela traz a cultura de respeito à privacidade dos dados, né? Então, todos os nossos dados, acho que todos que estão aqui já sofreram incessantemente com aquelas ligações de telemarketing, oferecendo produto, oferecendo empréstimo e tudo mais, né? Eu, pelo menos, já sofri muito com isso, tá, pessoal? E mesmo colocando o meu telefone naquele cadastro, né? O Procon tem um link que você clica lá e põe seu número para não receber mais esses tipos de ligações. Mesmo colocando, eu continuava recebendo, né? Só que com a LGPD, isso foi totalmente cessado, né? Foi totalmente cessado. Acabou. Eu não recebo mais uma ligação me oferecendo nada.
né? Então, vamos lá, vamos seguir o slide. O tratamento de dado, né, o que é o tratamento de dado? Né? Ele é o tratamento de informações colhidas por parte de empresas, especialmente pela internet, via formulários, né? E esse regulamento, ele inicia desde a coleta até a forma de tratamento e a sua destruição. Então, o tratamento de dados, pode passar para o próximo, por gentileza. O tratamento de dados, ele começa desde a inscrição do aluno, né, desde a matrícula do aluno na escola. E vocês estão tendo o poder dos dados do aluno, tanto do aluno quanto dos pais, né? Então, é de extrema importância que vocês se adequem à LGPD, né? Então, essa lei, ela veio realmente para proibir as empresas de transmitir esses dados para terceiros, né, sem o seu consentimento. E esse consentimento precisa ser expresso, esse consentimento precisa estar no papel, ele precisa ser autorizado. Né? Então, por isso que é muito importante ter uma cláusula específica sobre isso. Né? No caso de dados, né, de crianças e adolescentes, é preciso ter o consentimento, ao menos, de um dos pais, né, ou responsável legal. Essa previsão, ela também tá em lei, tá, pessoal? Não é uma previsão geral. Quando se trata de criança e adolescente, tem um artigo específico falando disso. Pode seguir. Então, vamos lá. Então, ao registrar a informação de clientes, toda empresa terá que se sujeitar à LGPD. Então não são somente as escolas. Você, que é professor particular, né, que tem aí um hall de alunos, tem alunos que você dá aula, que você tem contrato, né, que você pega os dados e tudo mais, você também está submisso à LGPD. Eu, como advogado, também estou aqui no escritório, a gente tem o tratamento. A Empreende Edu também está também sujeita a isso. Vamos lá. Alcides, gostaria de saber a respeito dos contratos digitais sem assinatura. Apenas concordo, é apenas registrar em cartório. Vamos lá, Alcides, para você fazer essa assinatura online, acho que a Docum tem uma plataforma que se chama DocumSign, alguma coisa assim do tipo, tá? Ela é muito boa, né? Porque essa adequação, para você conseguir assinar, você precisa fornecer seus dados, né? Então, você precisa fornecer todos os seus dados pessoais. Alguns pedem o esboço de sua assinatura, eles pedem muitas confirmações, né? Inclusive, algumas matrículas são feitas assim, de maneira... Eu vou até falar de matrícula um pouco mais à frente, mas elas são feitas assim, de forma digital. Então, é válido sim, tá bom? Para o Poder Judiciário, é válido. Você pode, caso venha a necessidade de executar um contrato que foi assinado dessa maneira, é possível, desde que seja demonstrado a veracidade das informações, não seja algo fraudulento, né? Então, tranquilamente. E claramente que essas empresas que fazem esse trabalho da assinatura online e tudo mais, tem também a questão do certificado digital, né? Os processos mesmo judiciais são via certificado digital, né? As empresas também utilizam o certificado digital, então tem uma série de comprovações de que é a própria pessoa que está fazendo aquele acordo. Fora isso, tem a pré-negociação. Uma conversa no chat do site da escola, uma conversa por e-mail, uma conversa por WhatsApp. Caso você vá fazer, caso você precise executar um contrato desse tipo, você junta, né, no processo tanto a questão da assinatura online, as comprovações, como a conversa de WhatsApp, o e-mail, todas as comprovações, validando aquilo. Quanto mais comprovações ali, melhor. Por mais que não precise, tá bom? Eu prefiro sempre colocar sempre a mais do que a menos, né? Deixa eu ver aqui. Fiz matrícula sem assinatura para uma escola. Apenas como concordo. Certo. Essa é a tendência. Principalmente, se eu não me engano, Alcides, vai ser o último assunto, tá? Mas, principalmente, universidades utilizam, assim, a rematrícula online, né?
e que você vai lá e só dá o aceite, né, dá o concordo. Então tem a previsão, sim, é possível. Seguindo, né? Tá aqui, ó. Pode voltar, perdão. Então, a LGPD, ela é descendente direto, só para conhecer um pouquinho da história da LGPD, da GPDR, que é uma sigla em inglês, né, para o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Pode seguir. Pode seguir para o próximo, por gentileza. Opa, voltou, foi muito. Pode voltar um. Isso, vamos lá. A GPDR, que seria a LGPD fora do Brasil, ela surgiu na Europa e ela veio a punir os gigantes, né? Como, por exemplo, o Facebook. Nos Estados Unidos, o Mark Zuckerberg, ele foi condenado a pagar uma multa de 5 bilhões de dólares. Vocês veem que nas redes sociais de vocês, quando estourou tudo isso aí, o Facebook teve que se adequar, né, à GPDR, por conta de que tinha muitos dados expostos, né, das pessoas no Facebook. Tinha lá quem era parente, nome completo, profissão, data de nascimento, telefone, tinha tudo. Né? E o Facebook, ele acabou não se adequando a isso e recebeu aí essa pequena multa aí, né, de 5 bilhões de reais. Pode seguir. Agora eu vou falar um pouco com vocês referente aos conceitos, né? O que é dados pessoais comuns, o que são dados pessoais sensíveis, o que são dados anonimizados. Então vamos lá, né? É muito conceitual isso, tá, pessoal? Mas basicamente os dados pessoais comuns são aqueles que possibilitam a identificação fácil de uma pessoa, como o nome, sobrenome, data de nascimento, o RG, CPF, CNH, título de eleitor, cookies, endereço de IP, som, imagens, né? Acho que na escola entra principalmente essas questões essa questão de RG, CPF, som, imagem, tudo isso se enquadra na LGPD, tá? Então tem que ter uma autorização prévia, né, uma previsão contratual, tanto os alunos quanto quanto o contrato de professores também precisa ter, tá? Pessoal que é mantenedor, dono de escola, os colegas advogados que também estão aqui assistindo. Então, é muito importante que quando você vai elaborar um contrato para o seu cliente, tenha essa cláusula de LGPD, tá? Tocante a esses dados que vão ser tratados. Então, precisa ser assim muito bem descrito isso. Quais dados vão ser tratados, a forma que vai ser tratado, como será o consentimento, a destruição desses dados, né? Então, vamos lá. Já os dados sensíveis, né, eu falei agora tocante aos dados pessoais comuns, né, os normais. Agora, os dados pessoais sensíveis, eles são um pouco mais complicados, eles devem ser tratados com uma maior cautela pelas escolas. Aqui tem um monte de coisa falando, né, como vocês conseguem ver aí, que seria origem racial, étnica, religião, opinião política. Logicamente, quanto mais as escolas enxugarem isso e utilizarem dados que realmente precisam ser usados, é melhor. Precisa colocar dado sensível lá que não é de interesse nenhum para a escola. Então, o máximo que for enxugado aí, show, bacana, vai ficar legal. Né? E corre menos risco também. Mas eu levanto uma questão aqui referente ali, ó, na parte final. Né? Dado genético ou biométrico, né? O genético não, mas vamos falar do biométrico, que é aquela famosa digital. As academias usam muito, né, a digital para adentrar, para passar pelas cancelas. E eu sei que tem escolas que também usam isso. Então esse é um dado sensível, tá? Ele tem que ter uma maior cautela no tratamento dele e deve ser algo que as escolas devem se atentar muito quanto a isso, tá bom? Os dados pessoais anonimizados é aquela questão, é uma exceção à regra, né? Que é impossível identificar a pessoa. Um exemplo, né? Que eu coloquei aqui, no Exército tem o soldado, tem o 01, 02, né, tem lá do Tropa de Elite lá, o 06, né? Então, esses são os dados anonimizados. Pode passar, por gentileza.
Opa, então vamos lá. A gente precisa se atentar aos tipos de situações que podem trazer prejuízos, né? Opa, só saímos aqui um pouco, tá, pessoal da LGPD, não me atentei. Então, saindo da LGPD, ficou alguma dúvida, né, antes de a gente entrar nesse próximo item aqui, nesse próximo tema, ficou alguma dúvida sobre a LGPD? Vocês têm alguma dúvida? Escreve aqui para mim, tá, pessoal? Toma um copinho de água enquanto isso. Legal. A Giovana. Doutor, uma dúvida, vou ler aqui para vocês. Doutor, uma dúvida. Em relação ao direito de imagem, o professor foi demitido. A escola pode continuar a utilizar a imagem ou os vídeos que foram feitos pelo professor nas aulas? Essa é uma questão muito polêmica também, Giovana. Obrigado pela sua pergunta. Tocante ao ensino EAD, né, o ensino EAD, os professores eles têm um contrato com as escolas, certo? Ele tem uma previsão contratual, inclusive de duração, que pode ser utilizada a sua imagem. É um documento específico que as escolas que atuam no EAD obrigatoriamente têm que ter com seus professores. Mas com a finalização desse contrato e não havendo a renovação, né, desse contrato, a escola não pode se valer da imagem, ela não pode se valer da imagem do professor mais, sob pena, porque vai estar auferindo lucro, né, com a imagem do professor, sob pena de dano moral, já presumido também. Agora, em questão às escolas que atuam no ensino remoto, né, ensino híbrido e tudo mais, também precisa ter essa previsão contratual, né? Só que assim, muita atenção aos professores aqui que estão me assistindo hoje, que caso a sua aula seja gravada, esteja sendo utilizada para demais turmas. Então, por exemplo, eu sou um professor e eu dou aula para a segunda série B e segunda série C lá, enfim, para 2 turmas. As minhas aulas gravadas, eu gravei a aula apenas para uma série e ela foi utilizada para outra série também. Então, o professor ele faz jus a um acréscimo sobre isso, certo? Ele faz jus a um valor, como se fosse, como posso dizer para vocês, um royalties, um pagamento pelo uso da imagem, um pagamento pelo uso profissional das aulas ministradas. Então, o professor precisa estar atento a isso, né? Caso a escola utilize a mesma aula para passar para, enfim, o professor dá aula para uma turma e essa aula é utilizada para demais turmas, né? O professor faz jus a esse acréscimo, certo? Vamos lá. Seguindo. Limitação de responsabilidade. Aqui, pessoal, é um pouco mais rápido, né? Essa discussão, né, com vocês, esse entendimento, né? Mas, todavia, eu que agradeço, Giovana. Todavia, é de extrema importância, né? Ter, como eu disse, né? O contrato, quanto mais especificado, é melhor. Quanto mais detalhado, é melhor. Então, nos meus contratos que eu formulo para as escolas, eu busco colocar essa questão da limitação de responsabilidade, né? A limitação de responsabilidade, ela pode prever muitos conflitos. Então, olhando aqui no slide, por exemplo, atentar a quaisquer tipos de situações que possam trazer prejuízo, né? Então, é importante adicionar cláusulas, por exemplo, responsabilidade por objeto perdido ou danificado, né? Acho que, imagina só, pessoal, na sua escola, na sua sala, na sua turma, um aluno me perde um iPhone, não sei das coisas. Tem criança que tem celular melhor do que a da gente, né? Cá entre nós, né? Então, imagina me perde um celular que não é um material exclusivamente escolar, não é um material de uso escolar. Imagina a criança me perde um iPad da Apple, né? Um tablet. Imagina o preço desses equipamentos. São enormes. Obviamente que se não tiver uma previsão contratual e os pais forem um pouco atentos, pode gerar uma discussão judicial. Vai para frente? Não sei. Né? Se tiver previsão contratual, ótimo. Tudo isso que eu passo para vocês vai estar previsto nos contratos
Isso futuramente, se vier dar um atrito judicial, um litígio judicial, isso serve como tese defensiva. Né? Então, imagina, perder o iPhone. Tem cláusula contratual? Não tem. Aí entra no mérito, né? Tem que checar jurisprudências, julgados parecidos, né? É um pouco mais trabalhoso, mas imagina, já tem uma previsão contratual disso. Né? E isso é colacionado no processo. Fala, o pai, o aluno, está ciente que não pode. Aí mesmo assim foi. A responsabilidade se exime disso. Essa é a responsabilidade da escola. Né? Tocante também, gente, parece besteirinha, tá? Parece coisa à toa, coisa demais para se colocar no contrato, mas, novamente, repito, quanto mais detalhado um contrato escolar, melhor. E o contrato escolar, ele tem que ser adequado à sua realidade, a realidade vivenciada da sua escola. Uma escola é diferente da outra. Os métodos de ensino são diferentes, as formas de ensino, enfim. O PPP, o regimento, são diferentes. Então, assim, precisa ter um profissional que elabore, juntamente com todo o corpo administrativo da escola, um regimento, um contrato e tudo mais, tá, pessoal? É de extrema importância isso. Vagas de estacionamento ao redor da escola. Já vi casos que o veículo foi roubado do lado, na vaga colada na escola, né? E aí os pais buscavam indenização, né? Falando que a segurança nos envoltos da escola seria por conta seriam culpa da escola, eles teriam que ter um guarda, algo do tipo, né? Vamos lá, David Barrichello. Doutor, caso um objeto confiscado pela escola seja danificado. Exatamente, David. Essa é uma questão que também tem que ter previsão contratual. Então, quando você for colocar, por exemplo, aqui no nosso item 1 aqui desse slide, responsabilidade por objeto perdido ou danificado, né, que não sejam exclusivamente material escolar. Se tiver essa previsão no contrato, ok, gera uma discussão legal, né, que estava lá, que qualquer objeto perdido, danificado, sofreu algum sinistro, um furto, qualquer coisa do tipo, não é responsabilidade da escola, porque não é material escolar. Então, tendo essa previsão contratual, é uma ótima tese de defesa para a escola. Né? Então, assim, o entendimento é o quê? Que a escola não tem a obrigação de fazer esse ressarcimento, né? A não ser que nós estivermos falando de material escolar. Há um tablet que a escola pediu para uma atividade X, né, principalmente no ensino híbrido. Vai ter uma aula presencial, nós precisamos que os alunos tragam um tablet, né, ou um celular, ou qualquer coisa do tipo. E aí houver esse dano, né, no objeto, né, e por culpa exclusiva da escola, lógico que se um aluno estiver brincando com outro, né, batendo, lógico que a escola não é responsável também. Né, mas se o dano ocorreu por um mau uso de um professor que foi dar uma explicação ou algo do tipo, a escola é responsável. Né? Seguindo, sinistros na contratação de prestadores de serviços de transporte escolar, em casos também, né, tocante a isso. Que no caminho da escola ocorreu um sinistro, né, no Código de Defesa do Consumidor nós temos muito aquela questão de responsabilidade solidária. O que é a responsabilidade solidária? Um exemplo, eu comprei uma Coca-Cola no mercado, um mercado grande aqui de Jundiaí, o Boa, por exemplo, comprei uma Coca-Cola no mercado Boa. Só que essa Coca-Cola, ela estava com um gosto ruim, estava vencida, estava com um corpo estranho nela, algo do tipo. Eu posso, caso eu venha entrar com uma ação judicial, eu posso colocar como responsável tanto a empresa Coca-Cola quanto o supermercado. Eles são responsáveis solidários, eles respondem juntos ao processo, certo? Então, essa questão de sinistros por conta do transporte escolar, tem alguns pais que entendem que é a mesma coisa, né? Ou talvez busquem a ajuda de um profissional que não seja experiente na área, não tenha experiência nessa área, mas buscam um ressarcimento, né, por conta de que o transporte escolar faz parte da escola, né? Então é legal ter também uma cláusula falando
né, de que sinistros, de prestadores de serviços terceiros, né, de transporte escolar, motoristas particulares, motoristas de aplicativos, né, a escola não é responsável, né, não tem um vínculo direto com a escola. Agora, se a escola tem um transporte próprio, né, a escola tem uma empresa própria e ela oferece esse produto para os alunos, né, aí a escola responde. Aí não adianta nem colocar isso em contrato, tá, pessoal? Se existe um vínculo entre o transporte escolar e a escola responde também, tanto o terceiro, né, quanto a escola. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Então, tá legal? Estão gostando? Me passa um feedback aí, pessoal. Eu estou vendo aqui o caso do Alcides, mandou aqui, ó, que mesmo em contrato, a dor de cabeça que os pais vão dar, fora a propaganda negativa que irão fazer, corretíssimo constar em contrato. Mas deve-se ter bom senso na resolução do caso. Exatamente, Alcides. Aí eu volto um pouco para falar da mediação e conciliação. A importância disso. Se a escola está correta, né, assim, a escola também, ela não pode ser prejudicada, sempre a prejudicada, sempre a parte que vai apanhar, sempre a parte que vai sofrer. Então, assim, se a escola estiver correta, tiver feito tudo certinho, tiver previsão contratual e houver essa questão dos pais fazerem essa divulgação, né, de forma negativa, de forma desonrosa da escola, nada impede a escola, com o seu corpo jurídico, entrar com uma ação contra esses pais, né? Entrar com uma ação, com uma tutela de urgência, proibindo a manifestação em redes sociais, ou arbitrando danos morais, né? A pessoa jurídica também recebe danos morais, tá, pessoal? Doutor, isso funciona somente com relação à empresa? Se quem em dúvida, se caso a escola tenha acordo de parceria, pessoas autônomas. Assim, David, eu entendi não sei se eu entendi o seu questionamento, tá bom? Mas isso funciona. Esse exemplo que eu dei, né, funciona com empresas que tenham um vínculo. Então, no caso do mercado, que eu dei esse exemplo, vamos lá. A Coca-Cola certamente tem um contrato de fornecimento com o mercado. O produto está sendo vendido através do mercado, né? Então, não foi o consumidor, ele não foi direto na Coca-Cola e comprou direto na Coca-Cola latinha que tinha um problema, entendeu? Então, eles respondem solidariamente. Se a escola, no caso, trazendo agora um exemplo tocante à escola, se a escola tem qualquer vínculo, é isso que é muito importante, tá, pessoal? O vínculo. Se a escola tem qualquer vínculo com o terceiro, por mais que seja informal, tá, gente? Por mais que seja informal. Então, vamos supor, a escola não tem contrato com aquele ônibus escolar. Entretanto, o rapaz que é dono do ônibus escolar, ele é um grande amigo da escola, já trabalhou aqui na escola, né? Aqui está o X da questão, tá? Vem um aluno aqui na escola e nós indicamos tal ônibus escolar. Por mais que não tenha isso no papel, contratualmente, o ônus incumbe a quem? Né? De quem é o ônus da prova? Quem que vai ser obrigado a provar para um juiz que a escola não tem vínculo com esse transporte? É a escola. Se a escola não tem um contrato ou algo assim, não tem uma cláusula específica para comprovar que o que o consumidor, que o que o aluno está falando que tem sim vínculo, a escola vai perder. O ônus da probatório é da escola, é da parte mais alta, né, da parte mais forte da relação de consumo. Show, David. Bacana, legal que eu sanei a sua dúvida. Então vamos lá, gente. Vamos seguindo. 6, vamos lá, dica 6. Obrigações e autorizações. Outra coisa que também pode parecer irrelevante, mas é muito bom ter,
é o quê? Questões tocantes a obrigações e autorizações de alunos, né? Então, primeiro item ali, ó, regimento escolar. É bom ter uma cláusula específica no contrato que diga que o aluno ele está submisso, né? Que ele não submisso, mas que ele precisa estar de acordo com o regimento escolar, que é o que regra, né? É o que regra é a lei da escola, né? São as leis dessa escola, do convívio escolar, certo? Então é legal ter uma cláusula sobre isso. Normas e procedimentos dos alunos também é bacana ter, né? Principalmente nessas questões de pandemia, né? Que estamos vivenciando. É bom que os alunos estejam adequados aos órgãos, às indicações, né? As previsões do Ministério da Saúde, né? Da ANS, tudo mais, né? Então é bom ter essa orientação, tanto da escola quanto do. Aqui entra também compliance, tá, pessoal? Frente a coronavírus. Tudo que vocês acharem que é bacana manter informado e tudo mais, né, o caso de bullying, o caso de coronavírus, para evitar propagação, deixar o material lá, álcool gel e tudo mais. O que mais posso dizer? Aqueles informativos de combate, né, ao contágio, é legal. Tá? Então, se colocar uma cláusula expressa no contrato, falando que com a assinatura deste, tá, precisa ser mais específico, mas, em resumo, com a assinatura destes, o aluno, os pais tomam ciência que o aluno deverá seguir as questões de prevenção ao combate ao coronavírus, estipulados pelo órgão público. Então, enfim, é bom ter. Medicamentos. Aqui entra também, gente, questão de LGPD, tá bom? Medicamentos. Caso o aluno tenha alguma comorbidade, algo do tipo, alguma doença específica, tem que ser um dado sensível, tá? Então, precisa um medicamento específico, tudo mais, é um dado sensível. Ele tem que ser tratado com a maior cautela também, principalmente para quem vai tratar esses dados, né? Quem vai pegar esses dados aqui e vai usar eles. Por exemplo, tem que datar um medicamento. Quem que vai ser o responsável que vai ter acesso a esses dados? Né? Vai ser o professor? Vai ser um funcionário da escola? Vai ser o diretor? Né? É bom ter essa previsão. Autorização para encaminhamento ao socorro médico. A mesma coisa. Né? Isso eu acho que não todos os alunos, mas é bom ter. É bom ter, porque a gente nunca sabe quando pode acontecer um caso de urgência. Né? Eu vi casos que em uma festinha junina da escola, o aluno tropeçou num fio exposto. E quebrou o braço. E como que faz daí, né, pessoal? Como que você tem autorização para tirar esse aluno da escola, levar ele no médico? Né? Lógico que é uma situação de emergência, o Poder Judiciário tem um bom senso também, tá? Não é só o preto no branco, tem um bom senso, mas dá para pôr? Não vai, não é um empecilho, não economizem, tá? Não economizem cláusulas. O contrato ele segue a linha do pacta sunt servanda, né? Um termo em latim, que ele basicamente diz que o contrato faz acordo entre as partes. Então, se está ali no contrato, tem previsão legal, não é uma cláusula abusiva, não vai gerar discussão judicial, coloca, se previna, tá? Decisão judicial referente ao regime de guarda do aluno. Também é bom, tá? Acho que quando os alunos, principalmente os donos de escolas mantenedores, quando o aluno faz a matrícula, tem aquela listinha. Quem que é permitido buscar o aluno na escola, né? Se é a avó, se é a mãe. Quem tem a guarda tem. Se a guarda for unilateral, tem o total controle do aluno. Então, tem que ter a autorização de quem é o detentor da guarda unilateral. Se for uma guarda compartilhada, é bom também. Né? A guarda compartilhada, normalmente, vocês não vão ter dor de cabeça. Porque os pais, para terem a guarda compartilhada, já estão em um consenso. Já entraram em um acordo. Então, não tem problema algum. O que é legal falar aqui para vocês é que o tocante à guarda, né, a guarda nada tem a ver com poder de família, tá, pessoal? A guarda, o poder de família é aquela questão de respeito, aquela questão do pai se interessar sobre a vida acadêmica do filho. Então, se por acaso, digamos assim,
que eu não tenha guarda unilateral do meu filho, e eu vá à escola para querer saber sobre o rendimento escolar, não retirar ele da escola, tirar ele mais cedo da escola e buscar algo do tipo. Mas, tocante ao rendimento escolar, né, eu posso saber, a escola tem que me fornecer se meu filho está indo bem, se ele está indo mal, como estão as notas, tá bom? Então, isso nada se confunde. Vamos lá, Alcides. Legal, Alcides, gostando das suas perguntas, viu? Tá participando bastante, show de bola. Cláusulas de alimentação e hora extra devem estar em contrato em um adendo, por serem ocasionais. Alcides, eu só não entendi essa questão de hora extra, né? De hora extra. Mas assim, tudo que não esteja em previsão contratual, não seja algo que vá abranger todos os alunos, apenas alguns alunos em específico, é importante, nada impede de fazer aquele adendo contratual. Né? Então, além daquele contrato normal que nós temos, a gente faz um adendo prevendo só essas questões, a escola assina, os responsáveis assinam também, e ok. Né? Se não é uma cláusula, né? Deixar bem claro aqui para vocês, se não é uma cláusula abusiva, ou algo que protege apenas um lado, algo que a balança, né, do direito fiquem tortas, né? Algo que traga prejuízo a só uma das partes, não tem problema. Faz o acordo entre as partes sobre aquilo, e aí faz o adendo contratual e anexa junto, tá? Não tem problema algum. Ah, entendi. Entendi. Assim, se a dúvida é essa mesma que o David passou aqui para a gente, né, acho que ele quis dizer de cursos da própria escola ou aulas de reforço. Essas aulas de reforço, elas podem, não precisa fazer nenhum adendo, tá, pessoal? Ela pode constar no próprio contrato escolar. Né? Põe lá um parágrafo único, põe uma cláusula a mais, do reforço, por exemplo, né? Põe lá um termo, do reforço. Ali você fala, caso o aluno precise, não precisa assim, o que está no contrato é o que vai acontecer. Né? Não precisa também fazer um adendo somente se o aluno ficar de reforço ou algo do tipo. Pode pôr no contrato essa previsão. Né? Isso a gente pode fazer também na questão do método de ensino. Pode colocar, caso ocorra o lockdown, caso ocorra a fase vermelha, enfim, caso feche todas as portas, caso o aluno fique de reforço, necessite de reforço, acontecerá da seguinte maneira: aula, reforço escolar, tal valor, deve ser pago tal coisa. Tá? Acho que eu consegui responder, é isso? Espero que sim. Vamos lá, pessoal. Finalizando agora com vocês, na verdade aqui eu só vou falando aqui de uma dica, da dica meia, né? Da dica 0.5. Ah, não, perdão. Tem a rematrícula também, já estava pulando aqui. Tocante à rematrícula, é muito importante, né? Acho que o Alcides fez algumas perguntas nos itens anteriores que talvez sejam respondidos agora. É muito importante que as escolas elas tenham essa evolução tecnológica de ter essa rematrícula online, né, forma digital. Isso é melhor, né, para a prestação de serviço ao pai do aluno, porque se torna simples, né, tem essa comodidade de fazer isso de casa, né, ajudando também com o distanciamento. Só parando aqui, pessoal. Alcides, o professor atuando de casa em regime online. Alcides, só não ficou claro para mim tocante ao risco, tá? Tocante ao risco. Né? Caso o professor ele use os seus... Na verdade, a escola, né, tem que fornecer os equipamentos, caso o professor não tenha. Né? Ou a manutenção dos mesmos, mas eu não entendi aqui a questão do risco, tá? Mas eu acho que essa questão é uma questão mais trabalhista, creio que a gente entre isso na cláusula meia, que é isso que eu vou passar para vocês.
Retornando agora, pessoal, questão da rematrícula digital, ela traz essa comodidade, tanto para a escola quanto para os pais, né? E é mais prático, ajuda no distanciamento social, no risco de contágio, mostra mais profissionalismo da escola, né? Mostra que a escola está evoluindo, acompanhando a tendência de mercado, né? Porque nós estamos na era digital. Tudo vai ser voltado à tecnologia, né? Os sistemas estão todos automatizados. Eu digo assim porque eu atuo muito com processos judiciais, né? E os processos judiciais, hoje em dia, eles são totalmente digitais. Todos os documentos são escaneados, viram o número de processo, está tudo digital. A audiência, né, a gente discute entre colegas advogados, que alguns juízes também acreditam que não haverá mais audiência presencial, né? Além da questão do tribunal do júri, né? Mas a audiência, provavelmente, ela vai ser totalmente online, né? A maioria delas. Né? O judiciário descobriu, né, algo a favor, que deixa as coisas muito mais rápidas. E isso não é diferente da escola. Né? Imagina você fazer uma matrícula online, no conforto da sua casa, você não ter aquela pressão de sentar na frente, né, de sentar na frente dos responsáveis e aquele tempo, imagina, o pai na sua frente, lendo o contrato, você tendo que fazer mais coisas e tudo mais, né? O pai também, né? Os pais também têm o conforto de olhar o contrato, ler com calma em casa, certo? Então isso mostra que a escola está evoluindo junto, né? E isso traz também pontos positivos. Não é só aquela má fama de pontos negativos que os pais e alunos fazem também. Né? Então, a boa fama também, ela passa para os demais pais, né? E traz mais clientes para a escola, né? Traz mais alunos, né? Mais pessoas ficam interessadas a isso. Fora que a escola pode usar isso também como em publicações do seu site, redes sociais, não é? E tudo mais. Isso ajuda. Faz uma publicação falando que é uma escola conectada, que é uma escola moderna, que é uma escola adepta a a área digital e tudo mais, isso ajuda demais, tá bom? Vamos seguir aqui para ver agora os benefícios, tá bom, pessoal? Já estamos finalizando, tá? Não sei se está muito chato aí para vocês, mas eu estou adorando aqui, tá tendo muita dúvida bacana, o papo tá legal, o Alcides participando muito, David, pessoal aí, estou gostando demais, tá? Vamos lá, rematrícula. Continuando, quais são os benefícios? Acho que resumo é isso que eu falei para vocês agora. O aumento da capacidade de processamento em períodos de alta demanda. Agora, imagina, uma escola muito grande, precisa, né, ter todos aqueles alunos querendo fazer rematrícula, principalmente universidades, né, com muitos cursos e tudo mais, então a rematrícula online ajuda muito com isso. Economia de tempo e recursos financeiros. O seu pessoal que poderia estar fazendo vão poder estar fazendo outras coisas, outras atividades, né? Não vai precisar estar ali focado só fazendo aquilo, não vai prender um funcionário só para isso. Então, tem essa economia de tempo e recursos, reforço na segurança da informação, certo? Entra a questão também que eu já bati esse papo com vocês, né? Que é a dúvida do Alcides, né? Tocante à validação disso. Então, a escola lá atrás também é bom ter isso também, Alcides, no contrato, né? Da validação digital, colher todos aqueles dados que comprovem que tal pessoa é a que está fazendo a renovação e tudo mais, né? Ou utilizem plataformas experientes nisso, a DocuSign também é uma das, né? Existem outras também, né? Arquivamento eficiente dos dados. Imagine com a LGPD. Como que você vai arquivar o contrato, né? Como que você vai chegar lá o órgão fiscalizador da LGPD? Como que você vai mostrar para ele um calhamaço de papel? Mostra tremenda desorganização, né? Então, o ideal é o quê? Você ter tudo isso de forma online, num servidor protegido, com uma empresa idônea que cuide da segurança desses dados, né? É muito mais fácil, correto? Outra questão, otimização da emissão de comprovantes de matrículas e atestados acadêmicos.
Então, não tem mais aquela questão, né? A minha própria faculdade, tá, pessoal? Na época que eu fiz, faz um tempinho, então, a minha própria faculdade. Quando eu precisei de um certificado, de um comprovante de matrícula, algo do tipo, ele já gerava aquilo para mim automático. Então, a automação dessas informações, a escola se adequar a isso, é muito bom. É muito bom economizar. Vai ser um investimento? Vai ser um investimento, só que vocês vão ganhar muito mais com isso, tá? É um investimento um pouquinho caro, tá? Até achar uma empresa bacana que faça todos esses serviços, mas vale muito a pena, tá, pessoal? O Alcides aqui, pessoal, falou para a gente que tem um sistema com matrícula totalmente online, preenchimento das fichas de matrícula, de saúde, de saúde financeira e emissão dos boletos. Contrato me ajudou muito. O Alcides falando. O Alcides aqui é um exemplo, tá? É um participante aqui que é um exemplo, porque ele mostra que tem uma escola totalmente conectada, assim como todos os demais que estão aqui presentes também, que estão se adequando, né, de alguma maneira, porque nós precisamos, né, nessa fase pandêmica, nos atualizar. Esse é o momento de atualização, porque quando voltar, vai voltar com tudo, tá, pessoal? E vocês precisam estar um passo à frente do concorrente de vocês, certo? Seguindo agora, gente, chegamos no fim, né? A dica meia, dica 0.5. Aqui, pessoal, eu não vou adentrar muito nesse assunto com vocês, eu vou deixar aqui em vocês uma curiosidade, uma expectativa e tudo mais, porque é um assunto muito longo, não é algo para ser tratado aqui. Aqui a gente está falando muito referente a contrato educacional, contrato de prestação de serviço educacional. Mas é importante também, saindo um pouquinho, a gente falar referente ao contrato de pessoa jurídica. Então, as escolas, elas vêm contratando, isso está acontecendo não só com as escolas, tá bom? Mas com as demais empresas. Elas vêm contratando professores como pessoa jurídica, é o fenômeno que nós chamamos de pejotização, né? Mas qual que é o problema nisso? Tem problema? Não tem problema? Eu, escola, estou fazendo isso da maneira certa? Eu estou contratando o professor da maneira certa? Eu tenho um contrato de prestação de serviços? As cláusulas do contrato de prestação de serviços, elas geram vínculo empregatício, que é um dos pré-requisitos, geram ai, gente, fugiu agora. Subornização. Me fugiu o nome correto. Mas, me perdoe, tá, gente? Tá no final, minha garganta aqui já tá maçante, falei demais aqui até, acho que eu já passei até dos limites aqui com vocês do tempo. Obrigado, Advocacia Jarmelo, meus queridos colegas aí, né, atuantes aí na área processual. É difícil, né Jarmelo? Para a gente é muito complicado, tem que estar sempre se atualizando. Eu agradeço a presença, viu, de coração. Mas vamos lá. Os contratos, eles estão adequados? Não estão? Isso, obrigado. Subordinação. O contrato que eu tenho com o meu professor tem subordinação? Não tem? Será que tem alguma cláusula lá obscura que mostra isso? Por exemplo, cumprimento de regras, cumprimento de ordens de diretor, cumprimento de ordens de coordenador? Será que existe isso? Né? Então tem que ser um contrato muito bem formalizado, tá? Muito bem formalizado. As formas de pagamento também desse professor, né? Precisa se atentar a todos os termos desse contrato, certo? As escolas ganham com isso? Ganham, né? Quem perde um pouco são os professores, porque o que acontece? Acaba com os direitos trabalhistas, na verdade, né? Então, aquilo que duramente, né, durante muitos anos, muitas décadas, né, demorou para ser conquistado pelos trabalhadores, né, como, por exemplo, os direitos básicos, como férias, descanso semanal remunerado, licença maternidade, aposentadoria, eles deixam de existir, tá, pessoal? Então, assim,
é legal que assim, o contrato ele faz acordo entre as partes. Então, as pessoas, os contratantes, a escola e o professor, se eles estão de acordo com os termos, ok, legal, é a tendência, tá? Isso dá liberdade, isso tem a parte boa também, dá liberdade para o professor de atuar em outras escolas, de fazer um acúmulo, né? O professor ele deixa de ser uma pessoa física, né, de ser um CLT, né, que nós chamamos, e ele vira uma pessoa jurídica, ele vira uma empresa, né? Ele virou uma empresa. Então, tem a parte boa nisso também, só que precisa ser muito bem formulado, né? Esse tipo de contrato, né? Os professores têm que se atentar, as escolas também, agora tocante também ao lado dos mantenedores, tem que também saber que o professor ele não tem nenhum vínculo empregatício, né, com a escola, ele não pode ter a subordinação, né, ou os pré-requisitos que configurem o vínculo trabalhista. Porque, assim, pessoal, no direito do trabalho, no direito trabalhista, o que vale é o que realmente acontece. Então, não adianta eu contratar um professor via PJ, montar um contrato perfeito, lindo, lacrado esse contrato, tudo ok. Não, se o professor fizer algo, eu não vou ter que pagar multa, enfim, não vou ter que pagar os direitos trabalhistas e tudo mais, porque aqui é uma prestação de serviço. Beleza. Não adianta você ter um contrato assim, se na verdade acontece de outra maneira, né? Para o Poder Judiciário, no direito do trabalho, vale o que realmente acontece. Então, por mais que exista esse tipo de contrato, mas chega lá pessoalmente na escola, o professor é um subordinado, o professor preenche os requisitos do vínculo trabalhista, é isso que vai valer. Então, a escola vai ter que pagar todos os direitos do professor. Multa, vai ter que pagar as questões de licença maternidade, descanso semanal remunerado, enfim, todas as questões, todos os itens trabalhistas. Certo, pessoal. Certo, Simone. Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. Desculpa se eu me prolonguei, porque o assunto ele é muito extenso, tem muito detalhe, é muita coisa. Vai ter um treinamento pago, que a Simone vai deixar aqui claro, que a gente vai dar o material, né? A gente vai dar esse material para vocês e vai adentrar a fundo nessas questões de LGPD, como que eu devo atuar, né? Praticamente eu vou pegar na mãozinha de vocês e vamos lá, como que a gente faz uma cláusula aí de LGPD? Como que nós fazemos um tocante ao bullying, né? Todos esses itens que nós conversamos agora, certo? Exatamente, então, professor. Somente questão ao contrato trabalhista, que foi essa dica 06 aqui, né? O 0.5, que é a dica 6 que eu trouxe, não vai ser um assunto que vai ser abordado nesse treinamento pago, porque é algo futuro, uma parceria que eu tenho com a Empreenda, e a gente vai trazer um treinamento específico para isso, né? Dar uma palestra também para você específica tocante às questões trabalhistas, tá bom, pessoal? Então é isso, Simone. Agora é com você. Agradeço a todos aí, tá bom? Nós que agradecemos, professor. Olha, foi incrível. Muito obrigada. Cheio de informações, cheio de conteúdo. Tenho certeza que hoje à noite a gente compartilhou muita informação importante para todo mundo. Pessoal, vocês que estão aqui essa noite, muito obrigada por aguardarem até agora com a gente. Como o professor Felipe já adiantou, nós vamos ter uma atividade. Pessoal que estava aqui procurando por material, e-books, teremos sim e-books. Só que na atividade que vai acontecer no dia... Deixa eu só confirmar aqui. No dia 19 de maio. Dia 19 de maio, a gente vai ter o treinamento, mão na massa, aprenda a interpretar cláusulas e contratos escolares com competência. Nessa atividade, pessoal, o Dr. Felipe, junto com vocês, vai elaborar ou melhorar o contrato da escola de vocês através de uma oficina e, inclusive, ele vai abordar mais profundamente as questões de inadimplência e as questões de contrato CLT para quem quer ter uma equipe PJ na escola. Simone, eu não quero, o Alcides colocou aqui, poxa, 90% dos professores ainda não tem
condições de ser isso, não estão preparados para serem PJ, mas vocês têm aquele professor de teatro, aquele professor de música, vão entrar outras matérias, muito provavelmente, questão socioemocional, outras oficinas. Então, como elaborar esses contratos de forma segura para o novo modelo de negócio escola? Pessoal, não percam. O professor Felipe está montando um grupo, fez um valor super especial. Aliás, aqui na Empreende Edu, a gente trabalha só com valores super especiais para poder ajudar a comunidade escolar. Participem, vai ter e-book, vai ter modelo de contrato, vai ter uma série de ferramentas para vocês. Vocês conhecem outros gestores de escola, alguém que quer se tornar um gestor escolar, que pode se beneficiar com essa atividade? Divulguem. Pessoal, a gente vai colocar aqui do lado para vocês o link da atividade do professor Felipe, tá? Então, quem quiser se inscrever, através do link aqui embaixo que a gente vai colocar, e também vocês podem, através da página do Simpla, se cadastrar nos próximos eventos. Para quem quer saber sobre gestão escolar, como diminuir custos através da automação, temos atividades também com o professor Helder dos Santos. As nossas próximas atividades e palestras gratuitas estão aqui, pessoal. Ó, amanhã teremos, para vocês que têm professores, divulguem para suas equipes, os 5 segredos que nunca te contaram sobre os professores de sucesso. A gente vai entregar uma série de dicas e ferramentas para o professor empreender, intraempreendedorismo, né? Empreender dentro da organização. Obtenha certificações mais importantes para a sua carreira com a Microsoft, para os professores que estão precisando de informações e certificações em inovação, dia 28/4. Dia 4/5, ferramentas de automação para a gestão escolar, acabei de falar para vocês. Dia 5/5, aulas inovadoras, intercâmbio em sala de aula. Atividade gratuita, pessoal. Divulguem para sua equipe, para os seus professores. Como fazer um intercâmbio em sala de aula? Uma baita atividade legal agora para o ensino híbrido. Como ter um perfil campeão no LinkedIn, dia 11/5. Dicas para quem quer ter um LinkedIn que realmente vai fazer diferença e que vai ajudar o seu negócio e o seu perfil a serem divulgados dentro da rede. Pessoal, dentro da nossa página do Simpla, ou do site, ou das redes sociais da Empreenda, vocês encontram esses e mais cursos que estamos oferecendo. Alguns gratuitos, outros com investimento. Pessoal, aqui embaixo também disponibilizamos para vocês o link do Quero Certificado, para quem participou da atividade de hoje emitir certificados. Agradeço imensamente a participação de todos vocês. Lembrando que a Empreende Edu trabalha com formato de cursos e-learning, ou nano learning, perdão, aonde a gente dá um bom conteúdo, um conteúdo denso de atividades, de matérias, de conteúdo, de informações e ferramentas, em cursos de 1h30 a 2 horas. A gente também trabalha com certificações validadas por blockchain. Tá, pessoal? Quem ainda não sabe sobre medalhas digitais, certificações blockchain, que quiser saber mais, entre em contato com a Empreende Edu. Nossos contatos continuam sendo site, redes sociais, e-mail, tem o WhatsApp, e a gente esclarece informações para vocês. Então, são validados com blockchain, tem validação. Quero ter isso na minha escola também, Simone, como é que funciona? Entre em contato com a gente. Tá bom? Agradeço imensamente a participação de todos nessa noite. Foi um imenso prazer. Pessoal, quem puder amanhã, participa com a gente com a atividade sobre os 5 passos para o professor de sucesso. E até breve. Espero vê-los novamente. Quem ainda não curtiu, curte para a gente, se inscreve no nosso canal para saber sempre das nossas atividades, participar das nossas atividades gratuitas, e curte também quem gostou da palestra do Dr. Felipe hoje, tá bom? Obrigada, gente, até a próxima!